Isabelle Souza Queiroz, do 9º ano C. Eu sou o Wesley, do 9º ano D. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a importância do estudo da disciplina de Ciências Naturais no ambiente escolar. Nós temos que convidar essa presença, professor. Então, boa tarde, sou o professor João Mota, né, conhecido aqui na escola. Eu ministro a disciplina de Ciências com os alunos do 7º e do 9º ano aqui no Colégio CEP Rocha Leal. A nossa primeira pergunta é: qual a importância do estudo das ciências naturais na escola? Então, as ciências naturais, elas sempre fizeram parte do currículo, elas fazem parte também da formação científica. Então, quando a gente pensa no ensino de ciências, né, durante a minha experiência, ao longo da graduação, ao longo do mestrado, até como aluno também que gostava muito da disciplina de ciências, então sempre fui apaixonado por ciências, ela vem não só para formar o aluno que vai ser um profissional na área de ciências, né? Porque quando a gente fala de ciências, a gente já pensa no aluno que tem vontade de ir para a área da saúde, a área da agronomia, a área de exatas, tecnologias. Só que ela também vem para formar a pessoa para a vida. Então, como, por exemplo, a gente estava agora na pandemia de Covid, onde é que a gente aprende em sala de aula o que é um vírus, o que é uma vacina, o que é um imunizante, uma bactéria, como é que a gente vai lidar com doenças que são tão presentes, a importância do saneamento. Quando uma pessoa vai assistir um jornal, por exemplo, e ela lidar ali com a situação de aquecimento global, qual que é a importância da preservação? O que é uma previsão meteorológica? Então isso tudo a gente vê em ciências, né? Quando ela vai a uma consulta e o médico fala que você tem que tomar um antibiótico, quando ela tem um problema de saúde, quando ela assiste uma reportagem, até mesmo um filme de ficção científica, para ela entender, porque esses filmes eles trazem informações que são científicas e trazem informações que não são científicas. Então, para que a gente tenha uma distinção e até mesmo para que a gente não caia em ciladas de pseudociências, né? Então a gente vê muita pseudociência por aí e eu acho que se você tem uma formação científica sólida, entendendo a importância da ciência e não só o conteúdo, também é muito importante, você vai ser um cidadão mais preparado para lidar com certas situações que demandam conhecimento científico. Podemos falar um pouco sobre como é a sua experiência quando você vai dar aula de ciências nas aulas? Então, quando eu vou dar aula de ciências, né, que hoje eu estou trabalhando no Fundamental aos 4 anos, e eu paro e penso também muito no meu público. Então, às vezes a gente conta com recursos que às vezes são limitados, alunos a gente tem, então a gente tem todos esses recursos, mas eu sempre tento partir da experiência cotidiana do aluno. Então, a ciência ela é presente na nossa vida. Então, essa semana, por exemplo, eu estou dando aula sobre radiação. E onde é que essa radiação é presente, né? Eu poderia ficar falando do espectro eletromagnético, mas aí a gente pega que Wi-Fi é radiação. E a gente está o tempo inteiro procurando uma radiação, que são as ondas de Wi-Fi. A nossa avó escuta o rádio, que é uma forma de transmissão por radiação. Todo mundo já fez um raio-x, que é radiação. E aí todo mundo lê um jornal, gosta de assistir uma série, tá lá Chernobyl, tá lá Stranger Things, trabalhando no processo histórico da radiação. Então trazer essas informações eu acho que faz muito parte da minha aula. Se eu vou falar do meio ambiente, eu falo do ambiente que está ali do lado. É aquele lote que está com uma sujeira, que está com um lixo não degradado, que o aluno passa em frente todo dia, aquilo ali também é meio ambiente. Claro que a gente vai trabalhar, abordar outras questões que o currículo demanda, mas eu sempre tento trazer a ciência para o cotidiano do aluno. Então, dentro dos recursos que a gente tem, trazer a ciência para que o aluno tenha esse contato, para que ele perceba, olha, a ciência com que eu trabalho, em sala de aula, ela está presente na minha vida na hora que eu vou fazer um bolo, na hora que eu vou fazer um pão, na hora que eu tomo um remédio, na hora que eu ligo meu celular e procuro a rede Wi-Fi, na hora que eu leio uma reportagem, na hora que eu assisto uma notícia, na hora que eu vou visitar minha avó na roça e eu consigo identificar uma fitofisionomia de cerrado. Então isso tudo é ciência. E eu procuro trazer isso para a sala de aula. Então, ilustrando, fazendo meus desenhos, que muito aluno reclama na hora de fazer. E isso tudo faz parte da metodologia. Então é trazer para o aluno a reflexão que nós somos seres científicos. E que ciência ela é ampla. Explica a diferença entre ciências e biologia. Então, o nosso currículo ele é dividido em etapas, de acordo com o desenvolvimento do aluno. Então, a escolaridade ela é dividida em etapas. A gente tem o ensino básico, né, que é dividido em ensino médio e ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. Então, no ensino fundamental, o que o aluno vai ter? Ciências, que vai ser uma disciplina que ela engloba física,
química e biologia. Então, todos os anos os alunos vêm um pouquinho dessas disciplinas, só que eles não vêm com profundidade, que é a disciplina de ciências. Então, a gente engloba todas as ciências exatas em uma disciplina só. A partir do ensino médio, as ciências ela vai ser desmembrada em química, física e biologia. Então, quando eu trabalho com vocês ciências, eu sempre às vezes trago um assunto de química, um assunto de física e também um assunto de biologia, que é a minha área de formação. E no ensino médio, a gente vai trabalhar só biologia, que é o que se refere aos seres vivos do meio ambiente. Quais as principais objetivos da disciplina presentes no componente das ciências, natureza e suas tecnologias? Então, primeiramente, formar a pessoa como um ser científico, trazer para ela esse entendimento das ciências, entendimento dos processos físicos, químicos, biológicos, para ela se posicionar socialmente, né, em relação à questão da ciência. E também, eu acredito, formar uma prova, uma graduação. Então, por exemplo, se um aluno chega e sai do ensino médio, poxa, ele resolve fazer uma graduação em enfermagem. Ele tem que chegar lá sabendo o que é uma célula, pelo amor de Deus. Ele tem que chegar lá sabendo o que é uma folha, se ele for fazer uma farmácia. Ele tem que chegar lá sabendo o que é uma mitocôndria, qual o processo bioquímico que envolve a respiração celular. Então, isso tudo está dentro do componente de ciências. Ele vai fazer uma engenharia. Como assim ele não sabe o que é uma onda? Né? Ele não vai saber que as ondas acontecem por telecomunicações, ondas eletromagnéticas, o que é frequência, que a luz é uma radiação. Então, existe essa formação voltada para o acadêmico, que é um objetivo dentro da disciplina de ciências, mas também existe essa formação voltada para o nosso cotidiano, para a nossa vida social, que é importante sair das ciências também. Falando sobre ciências, qual é o conteúdo dentro de ciências que o senhor acha mais importante que os alunos deveriam aprender? Então, né, eu sou suspeito para falar, porque meu mestrado é em ecologia, eu gosto de ecologia, eu acho que ecologia é uma coisa que está muito presente, que eu acho que daqui para frente a gente vai ter que bater mais, vai ser um problema, já é um problema global, as mudanças ambientais globais elas já existem, o aquecimento global está aí, a questão do desmatamento. O Brasil é um país-chave no desenvolvimento global por conta da nossa riqueza de biodiversidade, da nossa quantidade de florestas tropicais, por conta do cerrado, produção de alimentos, do solo, tudo isso está dentro da minha área de ecologia, que eu acho que é muito importante. E outra coisa que me preocupa muito dentro da nossa disciplina de ciências é a questão de saúde, principalmente por conta da nossa comunidade, que tem um acesso precário, muitas vezes a questão do saneamento básico, separação de lixo, vacinação, cuidados com higiene, gravidez precoce, uso de drogas. Então são todas questões que são socialmente importante, que elas possuem um apelo social que é muito interessante e que devem ser trabalhadas em sala de aula, que estão dentro do meu currículo. Então são momentos que quando eu vejo aquilo no meu currículo, eu falo que é um ponto que eu vou ter que trabalhar com profundidade. Por exemplo, a educação sexual que eu estou trabalhando. Então assim, é um tema delicado, é um tema que tem professor que fica com receio de trabalhar, e eu não posso ter receio de trabalhar com isso porque é minha missão. Está presente no currículo, eu tenho que cumprir o currículo, e eu tenho que cumprir com a missão social, porque o currículo ele não é pensado só para conteúdo. O currículo ele tem a função social, e se eu fecho os olhos, eu não estou agindo como o professor deve agir. Então é encarar aquele currículo e pensar numa aula que ela exerce sua função epistemológica, de ensino, de conteúdo, e que exerce sua função social, de formação do indivíduo. Então são os dois conteúdos que eu penso dentro da disciplina de ciências: ecologia e saúde, que são as mais importantes, né, no meu ver. E há quanto tempo você não vem trabalhando nesse ramo? Então, minha história de vida, né? Eu sempre gostei de ciências, e aí foi quando eu entrei na graduação de biologia na UNB, fiz intercâmbio, etc. Eu voltei. Trabalhei um ano no antigo Rocha Leal, no contrato. Foi quando eu estudei e fiz meu mestrado em ecologia pela UNB também. E no meio do mestrado, eu voltei a trabalhar como professor, porque eu tive a oportunidade de passar no concurso e voltei. Então, somando minhas experiências de professor, eu já estou indo para o 5º ano como professor, mas trabalhando como educador de ciência ao longo da graduação já são uns 8, 9 anos trabalhando com ciência e com educação,
Porque eu sempre gosto muito também de trabalhar com a ciência propriamente dita. Então, eu trabalho com ecologia de riachos, ecologia de água doce, então eu gosto dos meus alunos e gosto dos meus insetos. Qual seria a sua visão sobre o impacto do ser humano na natureza de hoje em dia? Então, quando a gente fala de ser humano e natureza, a gente nunca pode se desvincular da natureza. Então, nós somos a natureza, nós somos uma espécie animal. A nossa preocupação quando a gente fala de meio ambiente é manter um sistema, uma ecosfera, uma biosfera que nos permita continuar existindo nesse planeta. A vida ela vai continuar existindo. Então, a gente luta tanto para que a natureza se mantenha em um aspecto, porque a natureza ela é mudança. Ela é um processo de mudança. Então, quando a gente estuda a história do planeta Terra, a gente vê que já teve grandes extinções. A gente vê que é um processo que as espécies aparecem, elas reaparecem, elas surgem com funções e nichos ecológicos diferentes. Então, você tem uma espécie, ela perde um nicho ecológico e de repente você vê que se extinguiu e reaparece uma outra espécie ocupando aquele nicho ecológico que foi deixado ali de lado. Então, assim, a natureza é mudança. E nós somos uma espécie num planeta com milhões de anos de história biológica. E para a gente ser uma espécie que pode ser descartada, pode virar à extinção, é muito fácil. Então, quando a gente vê o impacto do homem na natureza, ele está destruindo a base, o suporte para a nossa existência. Então, quando a gente pensa no meio ambiente, a gente está destruindo a base, o suporte para a nossa existência e para a existência de outros organismos que existem no planeta Terra, que estão aí mantendo o equilíbrio. Então, quando a gente quebra esse equilíbrio, a gente se prejudica. Então, quando a gente cuida de ambiente, a gente não está falando aquela coisa X, tipo, não pode consumir, não pode deixar. Não, a gente vai existir como humanidade, a gente vai procurar soluções, ao mesmo tempo que temos que pensar no equilíbrio ambiental, tanto para os seres vivos da natureza, que existem lá, que estão ali, como pensar na humanidade como parte desse ser vivo que está na natureza e por ter essa condição de racionalidade mais envolvida, uma responsabilidade maior em relação ao meio ambiente. Então, como é que a gente está impactando? A gente está impactando em tudo que a gente consegue impactar. Então, a gente tem que repensar esse impacto para que, mitigando, resolvendo o que a gente consegue impactar e deixando de impactar onde a gente pode impactar também, porque o planeta Terra ainda tem muita área preservada e que a gente deve manter essa preservada e mitigar o impacto que a gente causa. Para o nosso bem, para o futuro da humanidade e para o nosso presente já. O impacto ambiental já é realidade hoje. Já existem desabrigados ambientais hoje. Bom, a gente já está finalizando. Eu queria começar mais, né? Wesley. Pode fazer. Se tiver alguma pergunta, a gente gosta de fazer. aula de ciências, né? Ainda bem, eu tento fazer o que eu posso. Qual seria essa mensagem que você queria deixar para os alunos sobre esse tema? Então, para os meus alunos, eu vejo que alguns alunos gostam mais, outros alunos gostam menos de ciências, isso acontece. Acho que cada um tem afinidade com a sua disciplina do jeito que quer, O professor de arte que está aqui nos bastidores, eu confesso para ele que eu não gostava muito de gramática, só de literatura que ele me salvar. Parte de ortografia eu era sofrido, mas a gente estuda também, a gente só não faz o que quer. Mas eu gostava de matemática, as aulas, ciências, biologia, estava lá tudo sempre, mas aí quando chegava português, meu Deus, eu queria morrer. E a afinidade, eu acho que cada um tem o seu perfil. E aí a mensagem que eu deixo é aproveite. Aproveite a escola de todas as maneiras que ela pode te beneficiar. Então, aproveite as oportunidades, ainda mais que eu falo para vocês. Eu também sou filho da escola pública, eu sou filho da universidade pública, eu sou filho do ensino superior público. Então, eu sempre trabalhei em escola pública, eu não sei o que é pisar na escola particular. Eu não sei como funciona. Acho que se eu pisar na escola particular, eu vou ficar perdido que nem uma barata que vai de bairro, como assim? Não sei para onde vai. Eu sempre trabalhei, sempre estudei na escola pública. Aproveite todas as oportunidades, todas. Apareceu uma oportunidade, aproveite a oportunidade. Não deixe de aproveitar. E viva a escola. Então a escola ela é um espaço que você constrói amizades. Eu tenho amizades do meu ensino fundamental até hoje. Se ligar agora. Assim, vamos sair para conversar, para comer alguma coisa. Eu vou ter amigos que eu conheço, que eu conheci na idade que vocês estão. E são amigos que eu tenho para a vida.
aproveite, construa laços, construa as amizades, pergunte para o professor as coisas que você tem que perguntar, veja onde tem oportunidade de estágio, oportunidade de curso, não deixe de acreditar no seu sonho, não é porque você é aluno de escola pública, um aluno de escola pública de uma periferia, que você está atrás daquele aluno que estuda em escola particular no centro quanto louco. Você é tão capacitado, você é tão merecedor quanto ele de ocupar um espaço numa universidade, no mestrado, no concurso. Você é tão bom quanto. Então, assim, o que eu deixo para vocês é aproveite todas as disciplinas, todos os professores, criem laços, tenham responsabilidade, festejem, brinquem, façam educação física e aproveitem a escola, que é uma fase que vocês vão aproveitar para vocês chegarem no futuro e falar assim, eu vivi uma escola, que é uma escola que eu não tive quando eu estudava aqui em Águas Lindas, né? É uma escola com estrutura bonita, uma escola com jardim, uma escola com quadro, uma escola que está em processo de implementação, mas que já tem muita coisa, né? Esse CEPI é melhor do que uma escola particular daqui. Eu te garanto, eu já falei isso em sala de aula, esse CEPI é melhor do que uma escola particular aqui. A gente tem professores aqui que são de excelência, a gente tem professores que podem estar dando aula em faculdade, a gente tem professores que dão sangue por essa escola, tem projeto, tem laboratório, tem isso, aquilo. Tem problemas? Tem, mas quem não tem problemas? Mas a gente tem muita coisa. E vocês têm, e têm um acesso que é uma oportunidade também. Bom, eu queria agradecer a sua presença, muito obrigada. Por nada, adorei essa entrevista com vocês. E também queria agradecer por você ter assistido, então muito obrigada. Deixe um like, se inscreva no canal e nós nos vemos no próximo episódio do Costas do Rocha. E segue a gente. Segue a gente. Tchau. É café, tá? É café.